A Divina Comédia, Dante Alighieri, Purgatório, canto 19. Naquele momento em que o calor do dia, vencido pelos gelos da Terra e às vezes de Saturno, não pode mais aquecer o frio dos raios lunares, quando os geomantes olham para o leste e a fortuna maior se levanta antes do amanhecer, e é logo obscurecida em seu caminho pela luz do sol, eu vi em um sonho uma mulher que gaguejava. Seus olhos eram vesgos e ela maneava dos dois pés. Tinha as mãos encolhidas e a pele amarelada. Olhei para ela e, assim como o sol revive nossos membros, enregelados pelo frio da noite, assim fez o meu olhar e a aqueceu. Então sua língua se soltou e seu corpo endireitou, e rapidamente seu rosto pálido se coloriu com as cores do amor, de acordo com o meu desejo. Logo ela desatou a falar com fluência e começou a cantar de tal maneira que não havia como desviar dela a minha atenção. Ela cantou: Eu sou uma doce sereia que fascina os marinheiros em alto mar, e minha voz é tão agradável de se ouvir. Com o meu canto distraí Ulisses de seu caminho, e aqueles que se tornam afeiçoados a mim nunca me abandonam, pois tanto eu os satisfaço. Sua boca ainda não havia se fechado quando surgiu uma mulher santa e alerta, que logo se apressou em afugentar a outra. Ó Virgílio, Virgílio, diga-me quem é este? Perguntou ela com altivez, e ele se aproximou mantendo os olhos fixos naquela mulher virtuosa. Ela agarrou a sereia e rasgou as roupas dela. Então mostrou-me o que havia em seu ventre, e o mau cheiro que veio dali me despertou. Desviei o olhar e vi o bom mestre, que me sacudia. Acorde! Eu chamei você pelo menos 3 vezes. Venha, vamos procurar a próxima passagem. Eu me levantei, a luz do dia já avançava sobre os círculos da montanha sagrada, de modo que o sol caminhava atrás de nós. Eu segui o mestre mantendo a cabeça baixa, pois ela estava cheia, carregada de pensamentos, assim como o arco de uma ponte que se dobra. Foi quando ouvi: Venham, a passagem está aqui. E foi dito de uma forma tão doce e benevolente, como nunca se ouviu neste mundo mortal. Aquele que nos falava assim abriu suas asas, brancas como as de um cisne, e nos conduziu acima entre as 2 paredes rochosas da montanha. E então ele moveu suas plumas em uma suave brisa, dizendo: Qui lugent, bem-aventurados os que choram, pois encontrarão consolo para suas almas. Depois de nos afastarmos daquele anjo, e já termos subido um pouco, meu guia perguntou: Por que caminha assim com os olhos no chão? E eu: O que me faz andar com tanta apreensão é outro sonho que tive. Estou tão cheio de dúvidas que não consigo parar de pensar nele. Você viu aquela bruxa antiga? Disse ele, que é o único pecado punido acima de nós. E você viu como o homem pode se libertar dela. Que isso seja suficiente. E agora se apresse. Eleve seu olhar para o chamado que vem do alto, onde o Rei Eterno faz girar as esferas celestes. Assim como o falcão que primeiro olha para o chão e depois se volta para o chamado de seu dono e voa, impelido pelo desejo da presa que o atrai, assim eu tomei coragem e subi toda a escada, através de uma fenda escavada na rocha, e cheguei ao ponto onde aquele círculo começava. Assim que adentrei a clareira do 5º nível, comecei a distinguir almas que choravam, deitadas no chão, com o rosto voltado para baixo. Adesite, pavimento, anima mea, eu os ouvia dizer com suspiros tão profundos que suas palavras mal podiam ser compreendidas. Ó almas escolhidos por Deus,
Espero que em breve suas dores sejam amenizadas pela justiça. Por favor, indiquem-nos como chegar ao próximo nível. Se chegou até aqui, mas não precisa se prostrar, você encontrará o caminho rapidamente. Basta seguir à direita, sempre para o exterior. Assim perguntou o poeta, e assim respondeu alguém, não muito longe de nós. Mas ouvindo aquela alma, percebi que suas palavras queriam dizer outra coisa. Voltei os olhos para o meu mestre e ele assentiu com um alegre sinal, ao pedido silencioso que havia em meu olhar. Quando, livre para fazer o que desejava, eu avancei e me curvei sobre aquela alma, cujas palavras tinham me chamado a atenção. Eu disse, ó Espírito que o pranto amadurece, sem o qual não se pode retornar a Deus, suspenda um pouco por mim o teu maior cuidado. Diga-me, por favor, quem era você? E por que está assim de bruços? Se me disseres, poderei agir em teu favor lá de onde eu venho. E ele para mim, você logo saberá porque o céu nos virou assim de costas para ele. Mas antes, Isias quo ego fui sucessor Petri. No vale entre Sestre e Chiavari, corre um belo rio, e minha família coloca seu nome no alto de seu nobre brasão. Por pouco mais de um mês senti como pesa o manto sobre aqueles que ele protege da corrupção, e qualquer outro peso seria leve como plumas. Minha conversão, infelizmente, foi tardia, mas assim que fui nomeado pastor de Roma, descobri como era enganosa a minha vida. Compreendi que ali o meu coração não teria repouso e que eu não poderia aspirar a nada mais digno. Então me voltei com amor para as coisas eternas. Até aquele momento, eu tinha sido uma alma miserável, completamente separada de Deus e cheia de avareza. Agora, como pode ver, recebo a devida punição. Os efeitos da avareza são bem declarados. No castigo aqui infligido às almas convertidas, e não há na montanha dor mais amarga do que esta. Assim como nosso olhar não se elevava para o céu, permanecendo fixo nos bens terrenos, assim faz aqui a justiça, mantendo nossos olhos na terra. E como a avareza anulou em nossos corações o amor por todo o bem verdadeiro, e desperdiçamos a vida sem fazer boas obras, assim a justiça nos prende, atados pelas mãos e pés, e ficaremos aqui imóveis e estendidos no chão por todo o tempo que convier ao justo Senhor. Eu tinha me ajoelhado, desejando falar mais, mas assim que comecei, ele percebeu que eu tinha a intenção de fazer-lhe reverência. Por que se curva diante de mim? Ele perguntou. E eu a ele, Vossa Santidade, por vossa alta dignidade, a consciência me impede de permanecer em pé. Ele respondeu, irmão, fique de pé, levante-se, não se engane, estamos sujeitos ao mesmo poder. Eu, você e todos os outros que aqui estão. Se você já ouviu e bem compreendeu a passagem do Evangelho que diz neque nubent, então poderá entender por que eu falo assim. Agora siga seu caminho, não se demore mais. A sua estada aqui atrapalha minhas lágrimas, que me ajudam a amadurecer como você mencionou. Minha sobrinha Aládia está entre os vivos, ela em si mesma carrega uma grande virtude. Se ainda não foi corrompida por mau exemplo. Ela é a única que me resta naquele mundo. Oi, tudo bem? Eu sou o Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero, e hoje nós estamos no canto 19 da Divina Comédia, Purgatório. Canto 19 do Purgatório, Divina Comédia. Nós vemos aí, bem no início, o segundo sonho de Dante, e eles vão para o quinto círculo, onde se pune o pecado da avareza. Eles vão começar então a subir agora o alto purgatório. Eles estavam no médio purgatório, onde se punia a preguiça, o amor fraco pelo bem, e agora vão começar aqui o alto purgatório. Quinto girão ou quinto círculo, os avarentos e pródigos. Amor imoderado, excessivo pelos bens terrenos, que são hoje, começando, né, o quinto girão,
os sextos dirão os gulosos, e os sétimos dirão luxuriosos. O alto purgatório, então, compreende, a partir daqui, canto 19 ao canto 26. Canto 19 ao canto 26. Vamos percorrer com Dante e Virgílio o alto purgatório, onde se pune esse amor excessivo pelos bens terrenos. Então Dante começa com uma introdução para nós, dizendo o seguinte: aquele momento em que o calor do dia, vencido pelos gelos da terra e às vezes de Saturno, não pode mais aquecer o frio dos raios lunares. É o amanhecer do terceiro dia para Dante e Virgílio no purgatório. Eles chegam então ao quinto círculo, onde é punido o pecado da avareza e também o seu oposto, a prodigalidade ou gastança excessiva. É aqui no quinto círculo do purgatório que se pune esses pecados, avareza ou prodigalidade. A pessoa gasta demais, né? Então ele diz: quando os geomantes olham para o leste e a fortuna maior se levanta antes do amanhecer. Quem são os geomantes, né? A geomancia é a adivinhação da sorte por meio das formações geográficas e da disposição das pedras no solo. A figura chamada fortuna maior é uma das combinações de pedras e seixos que os geomantes desenhavam. Era parecida com as constelações de Aquário e Peixes. Por isso ele usa a geomancia aqui no contexto medieval. Então eu vou ler tudo de novo, olha. Aquele momento em que o calor do dia, vencido pelos gelos da Terra e às vezes de Saturno, não pode mais aquecer o frio dos raios lunares, quando os geomantes olham para o leste e a fortuna maior se levanta, fortuna maior, as combinações de pedras e seixos que os geomantes desenhavam, antes do amanhecer, e é logo obscurecida em seu caminho pela luz do sol. Eu vi em um sonho, então quer dizer, anoiteceu. Ele fala isso tudo para dizer que anoiteceu. Uma mulher que gaguejava, é o segundo sonho de Dante, a mulher que se transforma agora em sereia. Então, ó, essa mulher gaguejava, era feia, né? Seus olhos eram vesgos e ela mancava dos dois pés. Tinha as mãos encolhidas e a pele amarelada. Eu usei um outro substantivo, né? Maneava ou mancava dos pés. Então essa mulher gaga, que depois se transforma em sereia, representa o prazer sensual, sétimo girão, luxúria, que às vezes é feio por dentro, mas a imaginação do observador adorna com mil encantos de acordo com o que deseja, né? Então ele é feio, aquele desejo por dentro, mas os olhos, a cobiça do olhar, o amor excessivo pela luxúria, transforma aquilo em algo belo. Assim é essa mulher, ela mancava por fora, tinha as mãos encarquilhadas, encolhidas e a pele amarelada. Olhei para ela, e assim como o sol revive nossos membros enregelados pelo frio da noite, assim fez o meu olhar e a aqueceu pelo prazer, né, pelo desejo. Então sua língua se soltou, é uma metamorfose, né, tal como a de Virgílio, a metamorfose, né, Virgílio? Virgílio mesmo? Não lembro agora. Então, olhei para ela assim como o sol revive, nossos membros enregelados pelo frio da noite, assim fez o meu olhar e a aqueceu. Então sua língua se soltou e seu corpo endireitou, e rapidamente seu rosto pálido se coloriu, com as cores do amor. Então vai se transformando. Essa mulher feia se transforma em algo belo, né? Ela se coloriu com as cores do amor de acordo com o meu desejo. Então ela se transforma. Logo ela desatou a falar com fluência e começou a cantar, como faziam as sereias, né? De tal maneira que não havia como desviar dela a minha atenção. A mulher se torna aqui, né, uma sereia belíssima, porque é o desejo que está cobiçando o que é feio, mas por fora se torna bonito, né, pela cobiça do olhar do homem. Ela cantou: eu sou uma doce sereia que fascina os marinheiros em alto mar, e minha voz é tão agradável de se ouvir. Com o meu canto distraí Ulisses de seu caminho, e aqueles que se tornam afeiçoados a mim nunca me abandonam, pois tanto eu os satisfaço. Aquela passagem da Odisseia de Homero, quando Ulisses escuta o canto da sereia, né?
é, ele se fascina, né, por ela, pelo prazer luxurioso, né? É o que vai aqui ser punido no sétimo círculo. Ovídio, as Metamorfoses. Estou aqui tentando lembrar. Não é de Virgílio. As Metamorfoses é um livro de Ovídio, tá bom? Vamos lá. Então essa mulher se transformou numa sereia, né? Metamorfoseou. É o desejo dele, né? O desejo sensual é feio por dentro, né? Porque é uma cobiça do luxúria, mas por fora ele parece que é bonito pela ilusão do olhar. Sua boca ainda não se havia fechado quando surgiu uma outra mulher santa e alerta. A mulher santa e alerta representa então a razão, a musa de Virgílio. A mesma que amarrou Ulisses ao mastro, a razão que impede a sensualidade, né, ou que ordena a sensualidade. E tapou os ouvidos de seus marinheiros com cera, foi a razão, para que não ouvissem o canto das sereias. Razão com R maiúsculo. Então é essa razão que faz, né, com que o desejo não se concretize, né? Beatriz também alerta a Dante sobre o canto das sereias em Purgatório, canto 31, verso 44. Vamos chegar lá também. É o canto sensual, a razão, né, de Virgílio, também Beatriz, também a teologia Beatriz, né, que impede com que o homem satisfaça os desejos carnais, que reordena os desejos carnais. Então apareceu essa outra mulher, santa e alerta, que logo se apressou em afugentar a outra. Tudo isso aqui no sonho de Dante. Dante que está sonhando, o segundo sonho de Dante. A mulher no sonho. Ó, Virgílio, Virgílio, diga-me quem é este? Perguntou ela com altivez. É a mulher alerta e santa, né? A razão. E ele se aproximou, mantendo os olhos fixos naquela mulher virtuosa. Ela agarrou a sereia, a razão, agarrou a sensualidade e rasgou as roupas dela, rasgou o exterior, né? Então mostrou-me o que havia em seu ventre no interior, e o mau cheiro que dali veio me despertou. Cheiro de podridão. Assim é o desejo luxurioso, né? Por fora parece que é bonito, por dentro está podre. De repente, Dante acorda. E é Virgílio, sabe quando você está alguém te chamando e você acorda de repente? Desviei o olhar e vi o bom mestre que me sacudia. Acorde, eu chamei você. Pelo menos 3 vezes. Venha, vamos procurar a próxima passagem. Passar então do quarto círculo do médio purgatório, onde se pune a preguiça, para o quinto círculo do alto purgatório, onde se pune a avareza e a prodigalidade. Eu me levantei, a luz do dia já avançava sobre os círculos da montanha sagrada, de modo que o sol caminhava atrás de nós. Eu seguia o mestre mantendo a cabeça baixa, pois ela estava cheia, né, a cabeça de Dante, carregada de pensamentos, assim como o arco de uma ponte que se dobra. Aí vai aparecer o quarto anjo. Foi quando ouvi: venham, a passagem está aqui. Foi dito de uma forma tão doce e benevolente, como nunca se ouviu neste mundo mortal. Gustave Doré fez essa gravura do Dante, do anjo, chamando Virgílio e Dante para subirem ao quinto círculo. Venham, né? A passagem está aqui. Eles vão passar então para esse círculo onde se pune a avareza e também a prodigalidade, o excesso, né, de bens terrenos. A pessoa gasta demais. Então esse anjo está chamando aí os dois poetas. Aquele que nos falava assim abriu suas asas, brancas como as de um cisne, e nos conduziu acima entre as duas paredes rochosas da montanha. É o anjo, né? Quinto anjo. O quarto anjo, né? É no final de cada círculo, no começo de outro, que ele vai purgar Dante daqueles pesos que estão na fronte dele, né? E então ele moveu suas plumas em uma suave brisa, dizendo: Qui lugent, bem-aventurados os que choram, pois encontrarão consolo para suas almas. Qui lugent, parte da frase em latim, beati qui lugent, felizes os que choram. Os que choram representam aqueles que se esforçam e não cedem ao pecado da preguiça. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados.
Mateus capítulo 5, versículo 4. E o anjo, então, o quarto anjo que aparece aqui no purgatório, vai purificar Dante, apagando aquele P da sua testa, né? Purgando o pecado da preguiça. Bem-aventurados os que choram, porque não são preguiçosos, né? Não cedem à preguiça. Eles lutam, não desanimam. Depois de nos afastarmos daquele anjo e já termos subido um pouco, meu guia perguntou: por que caminha assim com os olhos no chão? Dante responde, né? E eu, o que me faz andar com tanta apreensão é outro sonho que tive. Estou tão cheio de dúvidas que não consigo parar de pensar nele. Então o sonho está ali martelando na cabeça de Dante, né? Sonhou com essa sereia, depois com essa mulher feia, né? Depois transformou em sereia. Depois vem uma mulher alerta que rasga as roupas da sereia, mostra toda a podridão que ela tem dentro. Você viu aquela bruxa, disse ele, que é o único pecado punido acima de nós. A bruxa antiga representa então a ganância pelos bens terrenos, os pecados por amor em excesso, né? Não só a luxúria, a avareza, a gula e a luxúria. Então ele viu a bruxa, ou seja, como era chamada antigamente, a ganância pelos bens terrenos, né? A avareza pelos bens, a gula por comida, luxúria por amor em excesso, né? Paixão. É o único pecado punido acima de nós no alto purgatório. Amor excessivo pelos bens terrenos. E você viu como o homem pode se libertar dela pela razão. Que isso seja o suficiente para você, né? Pela razão que você se liberta dos pecados do amor em excesso, pelas coisas que passam. E eleve o seu olhar para o chamado que vem do alto, onde o Rei Eterno faz girar as esferas celestes. Use a razão para você chegar ao alto, onde o amor eterno te chama, se libertando do excesso das coisas passageiras, do dinheiro, da gula, comida e da paixão, o amor mundano. E assim como o falcão, que primeiro olha para o chão e depois se volta para o chamado de seu dono e voa, impelido pelo desejo da presa que o atrai, assim eu tomei coragem e subi toda a escada, através de uma fenda escavada na rocha, e cheguei ao ponto onde aquele círculo começava. Então eles chegam ao quinto círculo, onde se une, né, a avareza, conforme o anjo havia indicado. Então Dante e Virgílio chegam ao quinto círculo, onde é purificado o pecado da avareza, bem como seu complemento, a prodigalidade ou gastança excessiva. Os penitentes permanecem deitados, olha que estranho, com os olhos permanentemente voltados à terra e incapazes de ver o céu. Então eles ficam ali deitados, não tem como eles virar, eles não conseguem virar, por terem sido apegados às coisas materiais em vida, então estão voltados para a terra. Enquanto cumprem suas penitências, devem recitar em voz alta os exemplos de pobreza e generosidade durante o dia e exemplos de avareza durante a noite. Olha que interessante. Aqui eles não vão ter nenhuma escultura, nenhuma visão, mas são os próprios penitentes que estão lançando aqui os exemplos de pessoas que foram pobres e simples durante o dia, eles dão exemplo disso, eles começam a falar dessas pessoas, e à noite eles falam das pessoas que foram pródigas e avarentas. No inferno, os avarentos e pródigos também ficam juntos. Inferno, canto 7, carregando sacos, lembram? De pedras, conformando aí com os bens terrenos, simbolizando os bens terrenos, né? Eles ficam em movimento, lembram aquilo, chocando um com o outro. Inferno no canto 7. Aqui também avarentos e pródigos estão juntos. Assim que adentrei a clareira do quinto nível, do quinto círculo, comecei a distinguir almas que choravam deitadas no chão, com o rosto voltado para baixo. E aí vem uma citação do Salmo 69, verso 25. Adesic pavimento anima mea, significa minha alma está pregada no chão, no pavimento, né? Adesic pavimento anima mea. Minha alma está pregada no chão, ou seja, pegada às coisas materiais. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Salmos 69, verso 25, né? Eu os ouvia dizer, com suspiros tão profundos, que suas palavras mal podiam ser compreendidas.
pessoas aqui que passaram por penitência, né? Ó almas escolhidas por Deus, fala Virgílio, espero que em breve suas dores sejam amenizadas pela justiça. É um tema que aparece aqui nesse canto 19 do Purgatório. Por favor, indiquem-nos como chegar ao próximo nível. Eles estão caminhando aí para chegar ao sexto nível, vamos dizer, né? Uma alma disse, se você chegou até aqui, mas não precisa se prostrar, quer dizer, você não tem que ficar como nós, aqui deitados, você encontrará o caminho rapidamente. Basta seguir à direita sempre para o exterior. Assim perguntou o poeta, e assim respondeu alguém, não muito longe de nós. Mas ouvindo aquela alma, percebi que suas palavras queriam dizer outra coisa. Então a alma faz uma pergunta, né? Quer dizer, Virgílio faz uma pergunta, como chegar ao outro nível, ao sexto, e a alma responde. E Dante fica intrigado, né? Porque parecia que aquela alma queria falar mais. Voltei os olhos para o meu mestre e ele assentiu com um alegre sinal, ao pedido silencioso que havia em meu olhar. É interessante aqui que Virgílio já sabe o que Dante quer. Dante quer conhecer mais sobre aquela alma, como aconteceu também no Purgatório, canto 13, verso 75. O olhar de Dante era permissão aqui para que Virgílio deixasse ele falar. Então Virgílio sabe que ele quer perguntar mais. Ele diz, olha, quando livre para fazer o que desejava, eu avancei e me curvei sobre aquela alma. Então, ele sente a liberdade, sente que Virgílio deu autorização para ele falar com a alma, cujas palavras tinham me chamado a atenção. Dante quer conhecer aquela alma. Dante disse, eu disse, ó espírito que o pranto amadurece, sem o qual não se pode retornar a Deus. Suspenda um pouco por mim o teu maior cuidado, né? Diga-me, por favor, quem era você? E por que está assim de bruços? Se me disseres, poderei agir em teu favor lá de onde eu venho. E a alma então disse, né, e ele para mim, você logo saberá por que o céu nos virou assim de costas para ele. Mas antes, sias quo ego fui sucessor Petri. Então, significa, né, saiba que eu fui sucessor de Pedro, ou seja, um papa, né? Sias quo ego fui sucessor Petri. Saibas que eu fui um sucessor de Pedro. Ele foi aqui na Terra um papa. Este é o espírito do Papa Adriano V, ou Ottobuono dei Fieschi, conde de Lavanha. Ele foi papa por apenas 39 dias e morreu em 1276. Então ele foi o Papa Adriano V. É com ele então que Dante começa a conversar. Gustave Doré fez também essa gravura impressionante. Então nós estamos aqui, olha, Virgílio e Dante que se ajoelha para falar com ele. Ele fala, não, levante-se, né? Aqui nós não temos diferenças mais. Então aqui o Dante conversando com o Papa, né? A alma do Papa Adriano V, que está aqui no quinto círculo do inferno, onde se pune o pecado da avareza. É ali que está ele, né? Punindo, penando, né? Ou o pecado também da prodigalidade e excessividade nos gastos. Então ele fala, eu fui um sucessor de Pedro. No vale entre Sestre e Chiavari corre um belo rio, e minha família coloca seu nome no alto de seu nobre brasão. A família do Papa adotou o nome do rio Lavanha, que flui entre Sestre e Chiavari, cidades da Riviera de Gênova. Então ele fala, eu sou lá dessa região, né, onde corre o belo rio, da família do rio Lavanha, entre o vale Sestre e Chiavari. Lá está o brasão da minha família. Por pouco mais de um mês, poucos dias só, né, senti como pesa o manto papal sobre aqueles que ele protege da corrupção, e qualquer outro peso seria leve como plumas. Então ele foi papa por apenas 39 dias. Talvez foi assassinado, né? Bem provável. Minha conversão, infelizmente, foi tardia. Mas assim que fui nomeado pastor de Roma, descobri como era enganosa a minha vida. Compreendi que ali o meu coração não teria repouso, e que eu não poderia aspirar a nada mais digno. Então me voltei com amor para as coisas eternas. Depois de um tempo, né, que ele passa nessa avareza. Até aquele momento eu tinha sido uma alma miserável, completamente separada de Deus e cheia de avareza.
Agora, como pode ver, recebo a devida punição. Os efeitos da avareza são bem declarados no castigo que é infligido às almas convertidas. E não há na montanha dor mais amarga do que esta, né? Não poder olhar para o céu. Assim como o nosso olhar não se elevava para o céu, quando estava vivo, né, só para as coisas terrenas, permanecendo fixo nos bens terrenos, assim faz aqui a justiça, mantendo nossos olhos na terra. Aqui se pune com justiça, né? Se na terra desejávamos só os bens terrenos, agora depois de mortos, aqui no purgatório a gente continua olhando para a terra, porque era isso que a gente queria quando estava vivo. E como a avareza anulou em nossos corações o amor por todo o bem verdadeiro, né, por Deus, desperdiçamos a vida sem fazer boas obras, assim a justiça nos prende, atados pelas mãos e pés, e ficaremos aqui imóveis e estendidos no chão, por todo o tempo que convier ao justo juiz, ou seja, até o justo juiz, né, final. Ficaremos aqui atados ao chão, então eles não levantam, né? Eles não conseguem se levantar. Que pecado triste, né? Que punição terrível, né? Olhando aí para o chão, porque desejavam só coisas da terra. Eu tinha me ajoelhado desejando falar mais, mas assim que comecei, ele percebeu que eu tinha a intenção de fazer-lhe reverência, conforme mostra aqui, né, a pintura. Por que se curva diante de mim? Ele perguntou, e eu a ele: Vossa Santidade, por vossa alta dignidade, a consciência me impede de permanecer em pé. Dante tem um apreço pelo Papa, né? Aqui no caso, Adriano V. Ele respondeu: Irmão, fique de pé. Interessante, né? Irmão, somos iguais aqui. Levante-se, não se engane, estamos sujeitos ao mesmo poder. Eu, você e todos os outros que aqui estão. Interessante, aqui tem uma citação do Apocalipse, capítulo 22, verso de 8 a 9. Aqui na nota de rodapé, né? Não que Dante fez, que os comentários que os tradutores fizeram, né? O Williams Glauber e a Luciene Ribeiro dos Santos de Freitas. Então eles trouxeram essa citação Apocalipse, canto 22, capítulo 22, versos de 8 a 9. Versículos de 8 a 9. E prostrei-me aos pés do anjo para adorá-lo, e disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou o conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. O anjo então falou para São João, né? O eu sou é que foi quem nos fez, Deus, né? Então levanta, adorar somente a Deus. Mas aqui o Dante estava mais por reverência, né? Ao Papa, não que ele estava adorando ao Papa. Então ele diz: Não fique de pé, irmão, levante-se. Não se engane, estamos sujeitos ao mesmo poder, ao poder de Deus. Eu e você e todos os outros que aqui estão, nós pertencemos ao poder de Deus, né? Estamos sujeitos a Ele. E se você já ouviu e bem compreendeu a passagem do Evangelho que diz Neque nubent. Neque nubent são palavras de Jesus. Mateus 22, capítulo 22, versículo 30. Palavras de Jesus aos saduceus, explicando a eles no céu não há núpcias, explicando a eles, aos fariseus e aos saduceus, que no céu não há núpcias, porque na ressurreição nem se casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Com essa expressão, Adriano V explica a Dante que ele não deve mais considerá-lo esposo ou chefe da igreja, que aqui não tem mais esposo lá no céu. No céu todos são como anjos, como irmãos. Então o Papa não é mais esposo da igreja lá no céu. Então ele retraz essa palavra de Jesus aos saduceus. No céu não há casamento e não se dão em casamento. São todos como anjos. Então, neque nubent. Então poderá entender porque eu falo assim. Aqui eu sou irmão seu, não sou mais Papa. Eu não sou mais esposo da igreja, né? Que é o que o Papa seria aqui na Terra, né? Agora siga seu caminho, não se demore mais. A sua estada aqui atrapalha minhas lágrimas, que me ajudam a amadurecer, como você mencionou. Bonito isso, né? As lágrimas que ajudam a amadurecer neste momento de penitência, né? Minha sobrinha Aládia está entre os vivos. Então ele recorda dessa sobrinha que está na terra ainda viva, né? Aládia dei Fieschi, sobrinha do Papa Adriano, era casada com Moroelo Malaspina, que seria o futuro anfitrião de Dante em seu exílio.
Na Lunigiana, nota então no Purgatório, canto 8, verso 135. Então, esse Moroelo Malaspina, ele iria no exílio ainda, né, no futuro, mas certamente já aconteceu aqui, quando está escrevendo o poema, né, acolher Dante no exílio. Que Dante morou em várias cidades, né, cidades-estados aí com grandes senhores feudais. Então esse homem é senhores das cidades, né, poderosa aí da cidade, que acolhia Dante. Então essa sobrinha estava entre os vivos, e ela em si mesma carrega uma grande virtude, fala o Papa. Se ainda não foi corrompida pelo mau exemplo, ela é a única que me resta naquele mundo. Ou seja, o Papa está dizendo para Dante ir atrás dessa sobrinha, pedir que ela reze por ele, né? Para que ele alcance a salvação, saia do purgatório, né? Então ele lembra dessa sobrinha aí que era uma alma virtuosa. Ele fala, se ela ainda não foi corrompida. Então o perigo estava sempre rondando aí, né? Para o pecado. Então hoje foi o canto 19, Virgílio e Dante entrando no círculo da avareza, onde encontram o Papa Adriano V e também o sonho de Dante. Então é isso, gente. Um abraço e até mais.